e Silvia fogem do local. Chiara comenta que a mulher estava grávida e a matou. Silvia pede para voltarem, pois o anel caiu. Chiara pede que Silvia vá pegar o anel, pois vai levar o carro em algum lugar. O agente de segurança liga para mandarem ajuda, pois Sofia foi atropelada. O segurança encontra um anel no chão e o pega. Luiz Fernando chega ali e fica em choque ao ver que Sofia foi atropelada. Ele pede para trazerem um médico com urgência. Sofia se apavora e Luiz Fernando garante que tudo vai ficar bem e pede que ela não se preocupe, pois está ali, com ela. Silvia procura pelo anel e não o encontra em lugar nenhum. Enquanto isso, na fazenda, Nicolasa pergunta a Neves o que ocorreu, pois ela não serviu o café da manhã. Nicolasa percebe que ela está chorando. Neves diz que precisam ter muito cuidado com o amor. Ela revela que foi uma burra e que o Pedro não a quer. Ela diz que o ama desde que ele chegou ali, mas ele só lembra dela na hora de comer. Domênica pergunta a Chiara onde ela esteve, que nem sequer atendeu às ligações. Chiara diz que seu celular descarregou e que só foi à farmácia comprar uns remédios. Domênica pede que ela tome cuidado, pois percebeu que ela tomou 2 energéticos e não é bom misturar com remédios. Domênica pede que ela a acompanhe no julgamento. Silvia liga para Chiara e avisa que não encontrou o anel e sumiu. Silvia comenta que alguém deve ter roubado o anel. Luiz Fernando pergunta à enfermeira como Sofia e o bebê estão. A enfermeira diz que Sofia está bem, mas houve um rompimento de placenta e por causa disso o bebê morreu. Luiz Fernando sofre muito. Sofia também sofre ao saber sobre a morte do bebê. Luiz Fernando pede que ela não se culpe, pois o único culpado do acidente foi a pessoa que a atropelou e promete que irá encontrá-lo. Chiara acompanha Domênica no julgamento. Ernesto diz a Domênica e Chiara que farão todo o possível para que ela não perca todo o dinheiro. Domênica diz que Gilberto é um filho da puta por querer se aproveitar dessa situação e tirar dinheiro dela. Nicolasa e Pilar vão à feira comprar coisas para a fazenda. Nicolasa sabe o que precisa comprar. Ela comenta com Pilar que a senhora Mercedes Lara, dona da fazenda vizinha Espelho da Lua, também está ali. Pilar e Nicolasa cumprimentam Mercedes e Diana. Mercedes pergunta à senhora se Domênica já disse a ela todas as injustiças que cometeu com seu filho ou se faz de santa com ela. Pilar diz que sua sobrinha acabou de passar por uma situação muito difícil. Mercedes diz que mesmo assim não devem ficar pisando em todo mundo por causa de uma injustiça. Durante o julgamento, Domênica fala que não permitirá que eles congelem suas contas, porque isso prejudicará todos os seus funcionários. Ernesto decide mostrar ao juiz os documentos que informam que Domênica tinha capital suficiente nas contas pessoais para transferir dinheiro ao ex-noivo. Domênica diz que aquele sujeito é o único sócio que está lhe processando e lhe exigindo muito dinheiro. Ela diz que a partir de hoje demonstrará que nos negócios não são iguais. Luiz Fernando observa Sofia enquanto ela segue se recuperando. A enfermeira entra no quarto e avisa Luiz Fernando que já deu as instruções para que entreguem a ele o corpo do bebê. Luiz Fernando sofre e chora ao rever fotos de alguns ultrassons do filho. Genaro comenta com Gabriel que a potranca está lhe pedindo as contas do ano e vai inventar que perdeu os papéis. Ele pede que Gabriel consiga alguns recibos dos gastos da fazenda. Gabriel pergunta se ele quer os recibos do café que empacotaram e que venderam. Genaro diz que se perguntarem a ele, ele precisa dizer que entregou a ele tudo o que colheu. Gabriel diz que se Domênica continuar ali, não vão conseguir mentir por muito tempo. Genaro comenta que a família de Domênica está doida para que ela vá embora dali. Ernesto comenta com Domênica que acredita que o juiz ficará a favor dela. Chiara segue nervosa. Ela diz que está cansada e não quer dirigir agora. Domênica diz que se ela quiser, podem ficar mais um dia ali. Chiara diz que quer ir embora essa noite. Ernesto pede para irem no seu carro. Chiara diz que não pode deixar o seu carro ali e pede ajuda de Domênica, pedindo que ela dirija.
Sofia dá sua declaração e conta como foi atropelada na rodovia. Ela fala que comprou uma revista e quando atravessou a rua, um carro veio com tudo para cima dela. Ela relata que não se lembra de nada, pois foi muito rápido. Luiz Fernando pede que o fiscal não pressione mais sua cunhada, pois hoje foi um dia muito difícil para todos. Domênica pergunta ao padrinho como ele tem se sentido. Andrés diz que agora que a vê, se sente muito melhor. Kiara fica feliz. Andrés pergunta por que Kiara está meio apagada. Ernesto diz que ela está cansada devido à viagem, pois dirigiu da fazenda até a cidade e não dormiu nada. Ernesto pede que Kiara vá tomar um ar. Andrés pergunta a Domênica o que ela acha de Ernesto e Kiara como casal. Domênica diz que gosta de vê-los juntos, pois Ernesto é o melhor homem do mundo. Kiara percebe que já postaram notícias na internet relacionadas ao atropelamento de Sofia. Ela chora. Ernesto diz a Kiara que a viu nervosa o dia todo. Ele diz que sabe todos os segredos dela. Kiara fica apavorada e ele ri em seguida, dizendo que estava brincando. Ele fala que sempre está ali para ela, e se ela precisar de algo, pode pedir a ele. Kiara toca na mão dele e diz que se ele não cumprir com essa promessa, nunca terá o amor dessa mulher que tanto ama. Tomásia diz ao marido que investigou e soube que tudo aquilo que Domênica os deu custou um dinheirão. Bartolomeu fica passado. Tomásia diz que o melhor será venderem as coisas. Andrés diz a Domênica que o assunto de Gilberto é urgente, mas não é o único problema que ele tem, e revela que depois de tudo o que aconteceu, se despertou uma certa desconfiança nas empresas dela. Domênica fala que mesmo ele falando isso, seguirá com a ideia de vender suas propriedades e empresas. Ela diz que é o último dia que ficará na cidade. Domênica relata que usará todo o seu dinheiro para levantar a fazenda que era de seus pais e de lá tirará seu patrimônio. André comenta que ela está se condenando a viver na solidão. Domênica diz que prefere viver como uma cachorra do que voltar a confiar em alguém. Ela diz que vai levantar sua fazenda abandonada. Kiara pergunta se ela ficou louca. Sofia diz ao cunhado que se sente muito mal com tudo que aconteceu. Ele tenta tranquilizá-la. Sofia pergunta o que o pessoal da funerária disse. Luiz Fernando fala que amanhã eles entregarão as cinzas de José Maria e colocará no mesmo túmulo que o de Paula. Luiz Fernando chora e fala que tinha muitos planos com seu filho. Sofia diz que sabe e que não será fácil seguir em frente, mas pede que ele siga com os sonhos. Luiz Fernando encontra um anel valioso na bolsa de Sofia. Ela diz que esse anel não é seu. Domênica diz a Kiara que já decidiu como será sua vida de agora em diante e fala que se ela quiser ficar na cidade, que fique. Luiz Fernando analisa o anel e fala que parece diamante mesmo. Alex chega ali e cumprimenta a todos. Ela fala que está bem. Alex abraça Luiz e lamenta a morte de José Maria. Luiz Fernando agradece a Alex por acompanhá-lo hoje. Ele também agradece por eles terem apoiado Paula e ele no sonho de serem pais. Nicolasa pede que Pedro não iluda mais a Neves. Pedro diz que as coisas não são como ela pensa e comenta que Neves se iludiu sozinha por ele. Ele fala que nunca deu motivos e sempre vai à cozinha apenas para comer. Ele relata que se quisesse ter namorada, não seria Neves. Pedro fala que se interessou por outra mulher, mas que não tem nem sequer um salário. Nicolasa fica passada. Ele revela que só trabalha por teto e comida, e quando tem algum dinheiro, é pelos trabalhos que faz por fora da fazenda. Nicolasa diz que isso não está certo, e falará com sua menina para que ela o pague. Nicolasa diz que Domênica não é o ogro que todos acham que ela é, e logo todos irão comprovar isso. Kiara pede novidades a Silvia. Silvia fala que já está em sua casa e revisou as notícias na internet e soube que a atropelada sobreviveu, mas o bebê não. Kiara se sente aliviada pela mulher não ter morrido. Kiara comenta que deixou seu carro na mansão, muito bem guardado. Ela fala que o bom é que nenhuma câmera as gravou. Silvia aconselha Kiara a ir para a fazenda com a prima, passar uma temporada por lá, até esse caso esfriar.
Luiz Fernando conversa com um agente de segurança e pergunta onde ele encontrou aquele anel. Ele fala que o recolheu da rua e colocou nas coisas da mulher. O agente comenta que acredita que esse anel pertence à pessoa que estava no carro que atropelou Sofia. Ernesto presenteia Chiara com um buquê de flores. Ela diz que ele é um amor e o beija. Domênica chega ali e cumprimenta os dois. Chiara mostra as flores que Ernesto lhe deu e comenta com a prima que ainda há homens que valem a pena. Ernesto diz a Domênica que todas as crianças do orfanato sentem muitas saudades dela, especialmente Lupita, que mandou aquela carta para ela. Domênica se emociona com a carta. Luiz Fernando não consegue apoio da delegacia para investigarem o atropelamento de Sofia. Domênica volta ao orfanato. As crianças falam que sentiram muitas saudades dela. Domênica diz que terá que viajar para resolver umas coisas, mas relata que Ernesto estará pendente deles como sempre. Ela fala que colocará a internet na fazenda para ficarem em comunicação. Domênica conversa com Lupita e agradece pela linda carta que ela enviou para ela. Domênica promete buscá-la para visitar sua fazenda durante as férias. Lupita pede que ela nunca esqueça que todos eles a amam muito. Gabriel pede que Hermínia cuide melhor e reponha os produtos do mercado, pois ela tem atrapalhado mais do que ajudado. Ele pede que ela peça para o Osvaldo ajudá-la. Luiz Fernando chora ao pegar as cinzas de José Maria. Ele fala que agora ele estará nos braços da mãe. Luiz Fernando segue chorando e fala o quanto ama e amou Paula. Ele beija a caixinha e se despede do filho para sempre. Sofia e Alex o acompanham e também estão tristes. Domênica visita o túmulo dos pais e promete cuidar da fazenda. Promete que levantará ela, mesmo que lhe doa, e transformará a fazenda no que seus pais tanto sonharam. Um campo cheio de vida, de trabalho para muita gente. Ela pede que eles lhe ajudem para desabafar toda essa dor que tem dentro dela, pois não quer guardar rancor e precisa voltar a confiar nas pessoas, como eles lhe ensinaram. Pedro se encontra com Adelaide no campo. Ele diz que estava a procurando, pois há muito tempo sente algo por ela. Ele dá um beijo na moça. Osvaldo aparece ali e fica furioso ao ver a cena. Adelaide explica que Pedro chegou do nada e lhe beijou. Osvaldo diz a Pedro que só não quebra a cara dele por pena. Pedro pede perdão e se retira depois de ter sido humilhado pelo rapaz. Já pela noite, Genaro se impressiona ao ver que Domênica já regressou. Ela cobra ele pelas contas que o pediu. Genaro inventa que ela queimou os papéis, pois eles estavam no meio das suas roupas que ela queimou. Domênica não acredita no carrasco. Ele garante que está dizendo a verdade. Domênica diz que dará tempo a ele para conseguir outros papéis. Ele agradece por ela aceitar que errou. Ela diz que não quer ter maus entendidos, e muito menos com ele. Ele diz que ela pode pedir a ele o que quiser. Domênica pede que ele lhe ajude a transformar aquela fazenda na mais grande e na mais produtiva da região. Domênica diz que já não quer que aquela fazenda se chame a Joia, mas sim a Abandonada. Ele fala que está havendo uma fofoca dela no povoado. Domênica garante que não é fofoca e revela que foi deixada plantada no altar e também foi roubada. Domênica diz que tem um plano para solucionarem o problema com Luiz Fernando. Luiz Fernando chega em casa e revela à mãe que seu filho morreu. Mercedes fica em choque e sofre com a notícia. Genaro procura por Roque e encontra Chiara no seu quarto. Chiara pergunta se Genaro está de acordo com o plano de sua prima. Genaro diz que não, mas que não sabe como controlá-la, pois ela é mais teimosa que todos. Chiara o critica por ele não tê-la ajudado. Ela revela que ele nem sequer sabe tratar uma mulher. Ele avisa que sabe sim e a puxa. Em seguida, ele beija a moça. Ela tira a camisa dele e os dois vão para a cama. No dia seguinte, Luiz Fernando examina a mãe e decide passar um novo medicamento, pois a pressão dela está muito alta. Ele diz que entende a dor dela e relata que quando Paula morreu, a única coisa que o sustentou foi saber que seu filho iria precisar dele. Mas agora que seu filho também se foi, se sente muito perdido e desorientado.
Prudêncio chega ali e diz a Luiz Fernando que Domênica está o procurando. Luiz Fernando se aproxima de Domênica e a cumprimenta. Domênica diz que veio terminar com todos os problemas que há entre eles e sugere que ele venha da fazenda dele para ela.